Origin, Eugene, Johnson, Pemage, Sardon, Pola, Yatsen, Shogin, Yodrumye, Pemajun, Eje, Sundra, Cordo, Cadro, Pecor, Che Je Sudang Drum Che Jin Je Lab Che Jesus Sol Guru Pe Ma Si Je Om Origin Yu Jin Ub Jam San Pe Ma Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Je Sundran Cordo Cadro Mampe Cor Chi Je Sundag Drup Chi Jin Je Lab Chi Jesus Sol Guru Pe Ma Si Je Om Origin Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Ma Jun Je Sundran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sunda Drum Che Guru Pe Ma Si Je Om Origin Yu Jin Ub Jan San Pema Ge Sardon Pola Tsen Shogi Nyodrum Ye Pema June Je Sondran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sondag Drum Chi Jesus Sol Guru Pe Ma Si Je Om Origin Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Ma Jun Je Sundran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sundag Drum Che Jin Je Lab Che Jesus Sol Guru Pe Ma Si Je Om Origin Yu Jin Ub Jan San Pe Ma Ge Sardon Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Ma Jun Je Sundran Cordo Cadro Mampe Cor Che Je Sundag Drum Che Jin Je Lab Che Jesus Sol Guru Pe Ma Si Je Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dagni Chapsu Chi Daki Jinso Jipe Sodan Chi
Drula Pinchi Senji Drupashok Sanji Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Daini Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanji Drupasho Sanji Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanji Drupasho. Boa tarde. Eu acho que você não estava de manhã, né? Você está vindo a primeira vez? Não. Aqui sim. E você é de onde? Ah, em Três Coroas. E o Sébio você já chegou a visitar? Porto Alegre. Que joia. Que bom. Bem-vinda. A gente começou ontem de noite. Então, a gente já viu algumas coisas. Eu não sei se tu pegasse esse Xerox. Isso. Que é o que a gente está olhando, né? Então de manhã a gente conversou um pouco, agora a gente ficou de ver como que a gente pode meditar em cima disso que a gente viu, né? Aí depois a gente dá uma revisada também, né, pra ver tudo, né? Bom, então de manhã a gente olhou isso de forma um pouco teórica, né? Assim, para não dizer apenas teórica, né? Que foi a gente, assim, conversar sobre essa experiência da energia e a conexão que isso tem com esse aspecto dos 5 elementos. Aí agora tem uma sugestão aqui de como que a gente pode trazer isso para a nossa prática de maneira mais íntima, assim, vamos dizer, né? Como que a gente poderia treinar isso, né? Dentro disso está uma concepção de que isso que a gente diz respeito aos 5 elementos, a gente se deu conta que isso representa qualidades, né? Então terra não é terra, assim, simplesmente. Terra é uma condição de estabilidade, assim, de segurança, né? De uma sensação que nada vai mudar, né? Aí a água é um conforto, né? A água é se sentir bem, assim, né? Se sentir leve, né? Não é água, tem uma dimensão ali dentro, né? Fogo tem esse calor, né? Que dá essa energia, né? A ar é essa condição de movimento, né? De sobrevoo sobre as coisas, né? E espaço, que é essa dimensão ampla, né? Que ao mesmo tempo pode dizer respeito a uma dimensão de brilho por dentro dos nossos olhos, né? Então a gente se dá conta que, ainda que isso incessantemente aconteça dentro de nós, a gente muito facilmente, por avidya, pela ignorância, a gente começa então a mendigar no samsara situações onde a gente possa, enfim, beber dessa energia dos 5 elementos. A gente descobre que quando, por exemplo, a gente chega no 7º elo, que é a experiência de Vedana, em que a pessoa diz que encontrou alguma coisa, gostou,
A essência desse gostar é que a pessoa olhou para alguma coisa e o olho dela brilhou. Sempre que a gente diz assim, pá, gostei, é porque a gente, pá, ficou ali. Então, se a gente olhar, quando a pessoa está assim, meio, como se diz lá no Rio Grande do Sul, né? Está meio desacorçoada, né? Ela está meio sem saber o que é, assim, está meio triste, assim. Não que gaúcho fique triste, né? Mas um fundo assim meio deprê, né? O que acontece? Ela está procurando, sem saber, é porque ela não está encontrando nenhuma condição externa onde o olho dela possa brilhar, né? Então, sempre que a gente não encontra nada, que o nosso olho brilhe, que a gente se empolgue, que aquilo, alguma coisa aconteça, a gente começa a ficar meio assim, né? É como se a gente sempre precisasse de um mínimo de percentual de intensidade para a gente dizer que a gente está bem, desses elementos. A gente não encontra porque a gente está meio down. Então a gente começa a procurar, a gente começa a sair à caça de alguma condição, de algum lugar em que a gente possa beber dessa dimensão interna, né? Então quando a gente encontra algo que a gente diz, pá, é isso, significa que naquele instante o nosso olho de alguma forma brilhou. Se ele estava meio assim, meio cinza, né? A gente não estava vendo muita coisa, de repente, pá, a gente diz, opa, alguma coisa tem aí. Quando esse brilho surge, ele cutuca o elemento do lado agora, que é o elemento ar. Então é muito normal a gente, quando vê isso, a gente... Tipo, a pessoa que está esperando há muito tempo uma notícia, alguma coisa assim, e de repente ela... Aí o que acontece? Quando ela faz isso, a mente dela parou, o olho dela parou, ela... Quando isso acontece, aí o éter, espaço, cutuca o vizinho, fogo. Aí a pessoa começa... Então se ela estava meio assim, quase dormindo, já assim, quase em coma, né? Aí, éter, ar, fogo. Aí vem calor. O calor significa assim, essa centelha faz a pessoa alguma coisa acontecer. Do fogo vai cutucar o vizinho, que é a água. Então se a pessoa estava meio paradona, assim, né? Talvez meio rígida, essa água vai lubrificar e vai fazer a pessoa de repente ansiar por um movimento, até que aquilo então traz uma segurança, né? Só que a pessoa tem a sensação de que para ela passar por toda essa experiência assim quase psicodélica, ela precisa daquilo. Então é como se ela não percebesse que aquilo viesse de uma maneira coemergente. Agora, se a gente olhasse com mais detalhe ainda, a gente pode se dar conta de como que a gente também pode individualmente, no caso dos elementos, a gente pode estar buscando isso, né? Então, por exemplo, a gente pode se perguntar, né? Onde nós buscamos realizar as qualidades dos 5 elementos? Por exemplo, nós podemos estar buscando estabilidade, né? Então essa sensação da terra, né? A gente começa a pensar assim, né? Mas e essa estabilidade, né? Onde é que eu posso estar buscando isso? Então a pessoa pode se dar conta, ela pode estar aspirando a encontrar estabilidade, seja no emprego, num relacionamento, numa casa, num carro, numa conta bancária, qualquer coisa. Então é onde a gente deposita as nossas fichas, né? No sentido daquilo, enfim, nos oferecer uma garantia. Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer por dentro do caminho espiritual. Então a pessoa pode depositar agora todas as fichas dela, que agora, já que o samsara não dá certo, agora eu vou ter sucesso na prática. Eu vou ter sucesso na minha carreira budista. E aqui, né, enfim, vão se orgulhar de mim. Aí a pessoa sutilmente, e isso é difícil porque a essência do materialismo espiritual é exatamente isso. A pessoa deposita ali a sua expectativa de estabilidade. Então ela está num terreno super frágil, né, sem perceber. Mas a gente o tempo inteiro pode estar depositando essa esperança de um elemento terra em alguma coisa externa, né? Por exemplo, a gente também, com relação ao elemento água, nós podemos estar buscando relaxamento ou essa sensação de bem-estar ou essa sensação de conforto, né, seja o que for. Isso pode acontecer, né? Então,
tomando Ritalina, álcool, qualquer coisa entorpecente. Porque a gente pode... que é essa coisa assim, né? Todo mundo um pouco nervoso, todo mundo um pouco tenso, crispado. A pessoa diz, não, preciso relaxar. Eu só consigo relaxar quando eu tomo umas 2, assim, né? Acho que na terceira, então, aí eu consigo. Então a pessoa precisa de um aditivo, assim, pra... Só que, enfim, essa condição interna é uma condição que brota da pessoa. A pessoa vende aquilo para uma substância, né? Então isso pode acontecer. Então isso é a nossa condição água, né? Isso aqui, poucos exemplos. Isso aqui a gente começa a olhar, a gente vai encontrar muito mais coisas, né? Então, fogo, né? A gente pode estar buscando intensidade, por exemplo, né? Às vezes isso é muito comum, especialmente com jovens, né? Que é a pessoa está buscando fogo, né? No sentido assim de uma intensidade, de uma coisa yang, assim. Parece que isso só vai surgir se a pessoa fizer alguma coisa que aparentemente seria proibido, né? Então parece que quando ela faz aquilo que não poderia ou qualquer coisa, aí ela se sente viva, ela tem uma coisa assim, né? Porque é meio careta assim ficar fazendo que nem todo mundo, né? Então parece que fogo a gente também pode ser que precise de alguma coisa para fazer surgir esse calor, né? Então cada um desses elementos a gente vai ver que a gente pode ter vendo isso, né? Num sentido mais grosseiro, a gente se dá conta também que, como aquele exemplo do quadro, né, que a gente estava vendo de manhã, né? A pessoa está andando na rua, cruza por um quadro e toda vez que ela passa na frente daquele quadro, a energia dela aparece, ela vai embora. Até que chega Black Friday, ela pensa, é hoje que eu vou comprar esse negócio. Ela pega, vai lá, compra. Aí quando ela bota dentro de casa, ela tem essa expectativa de que toda vez que ela olhar para aquilo, a energia dela vai aparecer, né? Então a gente começa a se dar conta de que o conjunto de coisas que estão ao nosso redor, no caso coisas materiais, né, nesse exemplo aqui, eles ajudam a sustentar algum tipo de energia nossa. Eles estão ajudando a apoiar algum tipo de marca, que nem sempre está muito claro. Por exemplo, eu não vou dizer todo mundo, mas muita gente tem um karma assim para Zé do Bagulho, né, como se diz, né? Zé do Bagulho. Zé do Bagulho é aquele cara que vai juntando tudo, assim. Ele tem tudo. Ele tem rolha, ele tem envelope do não sei bem do que, ele tem a tampa aqui, não sei o que. Sabe aquelas coisas que tu nunca joga? Não, pô, um dia eu posso precisar. Aí tu não sabe bem o que aquela coisa estagnada tá fazendo lá, né? Aí um dia, depois de 20 anos, tu precisa de um troço. Ah, tá vendo? Eu disse que isso aqui um dia ia ser útil, né, pessoal? Cheio da razão, né? Oi? Quem guarda tem, é. Não encontra, né? Pois é, passou tanto tempo, né? Mas é muito interessante porque vocês observem assim, né? É muito curioso uh, a gente visitar, por exemplo, lugares que ficaram marcados por etapas precisas da nossa vida, né? Então, por exemplo, tinha um momento que a pessoa era casada com não sei bem quem, e aí costumava ir até tal praia, vamos supor. Aí aquele relacionamento termina, a pessoa também acabou nunca mais indo para aquela praia. Anos depois, a pessoa já com outro, não sei bem o que, a pessoa vai naquela praia. Só que a pessoa quando chega naquela praia, ela tá meio assim, né? Ela olha para aqueles coqueiros, aquelas coisas, aquelas rochas ali, né? Aí a pessoa tá meio assim, talvez ela leve um tempinho assim até desgrudar assim, né? Porque a materialidade do mundo é como se ela ficasse impregnada dessas marcas, dessas nossas marcas, né? Então quando a gente começa a olhar para as coisas que a gente está sustentando na nossa vida hoje, né? O nosso galo está lá trabalhando duramente, né? O workaholic assim para manter tudo, né? A gente pode se perguntar assim, né? Mas enquanto eu sustento isso, o que eu estou querendo sustentar na verdade, né? O que é o furo disso daqui, né?
Porque a pessoa se dá conta que o ponto não é o objeto esse em si, né? Não é a panela aquela, né? A pessoa tem uma panela velha lá e diz, vamos jogar isso aqui fora. Não, essa panela aqui eu ganhei de não sei bem o que. Aí vem a panela, é que aquela panela faz alguma coisa acontecer. E nós temos várias dessas coisas, né? Que a gente vai olhando e é como se elas fossem um pouco de nós também, né? Porque a gente às vezes tem a sensação de que se a gente se desfaz daquilo, a gente deixa de ser quem a gente é, né? A gente fica meio assim sem saber agora, né? Eu não sou mais eu, quem eu sou agora, né? Então é como se a nossa identidade ela tivesse também na dependência de um certo conjunto de coisas que a gente também não sabia como é que foi que aquilo aconteceu, né? Isso aconteceu. Então, essa dimensão é muito importante a gente contemplar, né? Porque é uma dimensão sutil de energia, de como que a gente se relaciona com aquilo que está ao nosso redor, assim. Esse ao nosso redor, ele pode ser a nossa casa, ele pode ser o nosso local de trabalho, ele pode ser o nosso local de prática, ele pode ser qualquer coisa, né? Mas a gente começa a olhar, né? Ou seja, quando eu bato o olho naquilo, para onde é que eu vou? Essa é a pergunta, né? Onde é que eu vou quando eu olho para aquilo, né? Todas as coisas é como se elas tivessem setas dentro. É muito impressionante isso, né? Porque a gente olha para alguma coisa e é como se ela tivesse uma setinha dizendo isso. Então a gente nunca olha para a coisa mesmo, né? A gente olha para a seta que tem dentro. Só que essa seta vem de nós, a seta não vem da coisa essa, né? E a gente confunde tudo, embaralha tudo, né? Então isso é o samsara, né? Esse embaralhamento da nossa visão, né? Mas aqui a gente começa a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, né? Ou seja, esse conjunto de coisas, o que eles estão apontando, né? Para onde é que eles nos apontam, né, internamente? E a gente vê que esses apontamentos, esses direcionamentos, eles estão 100% ligados a essa dimensão de energia que a gente está olhando. Se a gente puxar isso com calma e conseguir olhar, a gente vai ver que no fundo é isso que está acontecendo. Então isso começa a ficar um pouco mais claro, né? Isso é super importante. Então diz assim, né? Assim, um ponto muito importante é entender que aquilo que nos conectamos externamente ajuda a sustentar experiências internas. Como forma de prática, procure observar o que está no centro da sua vida. Eu não quero deixar ninguém assim também mal, né? Mas isso aqui a gente tem que olhar, né? Porque isso aqui é a base do nosso refúgio, né? O refúgio diz respeito a isso, né? Numa visão comum, o refúgio, principalmente na visão ocidental, o refúgio é um lugar que a pessoa se esconde, né? Eu tenho meu refúgio, que é o lugar que eu me enfio e digo, pá, aqui não pega nem celular, né? Que maravilha. Então é um lugar assim que ninguém nem sabe que existe, né? Então dentro da visão comum, o refúgio é um esconderijo, assim, uma toca de tatu, né? Que volta e meia a pessoa se enfia lá dentro. Só que na visão oriental, que é muito bonito, né? Refúgio significa aquilo que a pessoa toma pelo centro, né? Pela sua base. Onde é que a pessoa se apoia para fazer qualquer coisa, né? Então, refúgio, né? Por isso que a gente repete tantas vezes esse voto de refúgio, né? Tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. A gente diz isso zilhões de vezes, né? Porque a gente diz que sempre meio fake, né? A gente toma, mas não toma, né? Porque aquilo a gente fala. Então aquilo a gente tem que vai ir repetindo, né? Porque cada vez que a gente vai fazendo isso, isso vai ficando mais claro pra gente. Então o refúgio, ele começa a ficar claro, é assim, bom, e aí, para onde é que estamos indo, né? O tempo está passando, e aí? O que vai acontecer com essa brincadeira toda? Então o refúgio é isso, aí começa a ficar claro para a pessoa. É como se as prioridades da pessoa começam a ficar claras. Porque durante um longo tempo a pessoa talvez tenha simplesmente andado um pouco inconsciente em meio a isso, simplesmente reagindo. Reagindo como alguém que de repente se embrenha no mato, começa a ver os mosquitos e a pessoa só faz assim. Pá, 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 né? E vai indo-se, né? Vão em frente, porque enfim, entrei aqui, né? Mas a pessoa nem sabe onde é que entrou, o que é isso que está vindo, onde é que aquilo vai dar. Ela está só pá, pá, pá,
fazendo assim, né? Então pode ser que, em geral, uma das expressões do Sansara é justamente isso, né? A gente entra num troço, não sabe nem como é que entrou, para onde é que está indo, né? Então, os nossos refúgios, eles também, ainda que eles todos estejam lá, talvez eles não estejam claros, né? Talvez a gente não esteja vendo eles, né? Então, à medida que a pessoa começa a refletir sobre isso, ela se dá conta de que o refúgio ele diz respeito especialmente ao elemento terra, né? Diz respeito a todos, né? Mas o refúgio é essa base, né? Desde onde a pessoa se apoia. Então vai tendo essa sensação de estabilidade. O refúgio, né, da pessoa, né? Ou seja, na hora que a coisa aperta, para onde é que eu corro? E isso é o buraco é bem embaixo, pessoal. Eu lembro uma pessoa que estava em retiro, e aí ela conta que era uma mulher, aqui no sul. E aí ela estava em retiro e uma noite ela teve um sonho, era um pesadelo. E nesse pesadelo vinha um homem atrás dela, assim, não lembro se era com uma faca ou o que que era, eu sei que o cara queria pegar ela. E ela deu no pé, né? E o cara ia atrás dela, assim, um troço meio Hitchcock, assim, e ela fugindo, né? Aí num certo momento ela não conseguiu mais fugir, ficou acuada assim num canto. Daí ela disse que pensou, e agora o que eu faço? Daí ela gritou, mãe é! Aí ela disse que, pá, onde é que eu tô? Eu tô no meio do retiro. Daí ela disse, Guru Rinpoche. Aí Guru Rinpoche, aí acordou no meio daquilo, né? Aí ela achou, aí foi super interessante, né? Porque isso é o refúgio, né? Ou seja, na hora que aquilo aperta, né? E aí? Aí chamou a mãe, né? Aí, pera, onde é que eu tô, né? Eu digo, pá, minha mãe não vai vir aqui, né? E Guru Rinpoche, nessa hora só Guru Rinpoche, aí vai. Então é isso, né? Isso é um indicativo do nosso refúgio, né? Então, ou seja, o refúgio ele não vai ficar claro assim para nós, meu refúgio é aquele lá. O refúgio ele fica claro na hora que que a coisa aperta, né? E aí, o que eu faço agora, né? Para onde é que eu corro? Então esse é o refúgio. Por isso que o refúgio ele é um tema super profundo. O refúgio ele só vai ficar 100% quando a iluminação enfim é alcançada. Até lá a gente sempre vai ter uns refúgios assim meio tortos, né? Ou seja, tem um pé aqui e um pé lá, assim, um pé em cada canto, assim, né? Às vezes o pé está mais para cá, às vezes o pé está mais para lá, mas vai sendo assim, né? À medida que a pessoa vai olhando para isso, ela descobre também que esse refúgio, que enfim, que ela pensa que encontrou através da prática, que seria alguma coisa assim concreta, né? Pensar assim, eu tomo refúgio no Mandilá. Aí, aonde no Mandilá, né? Tu vai te segurar, né? Aí a pessoa se dá conta de que, no fundo, ela começa a tomar refúgio não no sentido formal da prática, do tipo quantas horas eu vou fazer de prática, mas especialmente na liberdade que ela vai reconhecendo como fruto da prática. O que, se a pessoa tem alguma necessidade de coisas assim concretas, objetivas, ela pode ser que passe um pouco mal, né? Porque o Trungpa Rinpoche usava uma imagem super bonita. Ele dizia assim, a nossa condição dentro do Sansara, ele dizia assim, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma que eu não sei nem dizer o que. Ele dizia, essa que seria assim, a ruim ou a qualquer coisa, é que a nossa situação é como se a gente tivesse sido jogado de um avião sem paraquedas. A boa é que não tem chão. Então, isso é o Sansara, né? Às vezes a gente tem a sensação que deu de cara com a parede, daqui a pouco aquela parede se abre assim, pá, e a gente vai embora, né? Mais um tanto. Então isso é muito curioso, né? Porque aquele chão que a gente pensa que encontrou, ele nunca é o chão definitivo. Aquilo sempre encontra um jeito de abrir, né? E a gente vai indo mais um tanto. Então isso é muito interessante. Então é como se a gente ficasse sem chão mesmo, né? Porque a pessoa vai vendo que, e aí? Isso é uma experiência muito importante, porque ela começa a acender uma necessidade da pessoa praticar. Então aquilo começa a ficar claro. Então isso é o refúgio. O que não é muito simples,
Porque Sansara é apelativo, né? Ele sempre contra-ataca, né? O Sansara contra-ataca. Não, mas agora, quem sabe você, não sei bem o que. Então, aquilo é um processo longo que a gente vai indo, né? E para a gente poder realmente aproveitar as práticas que a gente está fazendo, esse refúgio ele tem que estar super claro. Agora, para o refúgio estar claro, a pessoa vai precisar de uma decisão de andar. Essa decisão não é muito fácil, porque significa que a pessoa refez internamente completamente a noção do que ela quer fazer com o tempo dela, do que ela quer fazer com a vida dela, né? Então é como se a pessoa ela vai precisar colocar prioridade naquilo. Só que para a prioridade naquilo surgir, ou seja, na prática, isso vai precisar surgir como uma clareza, como uma certeza para a pessoa. Se isso não surge, aí é muito difícil, né? Porque é como se a pessoa, mesmo que ela fizesse prática, ela faz aquilo de modo um pouco burocrático. Então ela está lá cumprindo plantão, né? Meia hora. Ah, tudo bem, eu fico lá meia hora. Aí aquilo é meio burocrático, porque o coração não está ali dentro, né? Então, por exemplo, se a pessoa vem a entrar dentro de um retiro, talvez ela desperdice as práticas. Porque ela está ali cumprindo tabela, né? É completamente diferente de você entrar num treinamento em que o coração ele está vivo, né? O olho da pessoa está entendendo o que ela está fazendo. Então aquilo sim, aquilo vai acontecer. Então essa sensação da prioridade acontecer, isso é como se fosse, na linguagem do Vajrayana, a pessoa diz que isso são as bênçãos de Guru Rinpoche. Então Guru Rinpoche faz a pessoa refazer completamente a sua noção das coisas e ela andar, né? Então se isso acontece, a coisa toda funciona. Como aquele exemplo que a gente viu ontem de noite daquele tibetano, que enfim era um aldeão, andou confuso um bom tempo, teve uma hora que aquilo abriu e aí foi embora, né? Então isso está posto para nós, né? Então o que seria uma reflexão simples sobre os 5 elementos, alguma coisa assim, a gente pode ir percebendo como que isso pode paulatinamente entrar mais fundo, né? Então isso é importante. Então aqui, como forma de prática, a gente pode observar isso, né? Por exemplo, né, o que está no centro da sua vida nesse sentido do que a gente está procurando sustentar ali dentro, né? Do que e de quem você se cerca. Esse quem não seria assim o nome das pessoas, mas especialmente a forma de relação que você procura estabelecer com aquela pessoa. Porque o Sansara, o problema não são as pessoas, o problema é a maneira que a gente se relaciona. Não tem, assim, os Budas eles fazem o voto de trazer liberação a todos os seres, então todos os seres são super preciosos. Eles dizem assim, se faltar um ser, uma coisa não acontece, tem que estar todo mundo. Então a gente vê, a questão não são os seres, mas sim qual é o tipo de relação que está posta, né, ali, que tipo de relação que está acontecendo. Isso é uma coisa super importante. Porque às vezes a gente tende a imaginar que isso é uma coisa unilateral, né? Como, por exemplo, quando a gente encontra um mestre, né? A gente encontra um lama. A gente tem a tendência a pensar que isso é uma coisa unilateral. Assim, bom, ele é um mestre, né? Ele está lá iluminado e ele tem as coisas dele. Aí a Monja Tenzin conta uma história super bonita, que a Monja Tenzin, talvez alguns de vocês conheçam, né? Ela é uma brasileira, talvez uma das primeiras brasileiras, se não a primeira ordenada monja dentro do budismo tibetano. Ela foi ordenada pelo próprio Dalai Lama. E ela foi aluna do Lama Zopa Rinpoche por muitos anos. Ela tem hoje uns 80 anos já. Ela mora no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Uma pessoa muito incrível. E ela nesse tempo, anos atrás, né, quando ela convivia com o Lama Zopa, ela conta que um grande tuco da linhagem Gelugpa, que era a linhagem que ela praticava, tinha falecido, entrado no Paranirvana, e pouco tempo depois eles encontraram o tuco, né, o
pequenininho, né? E aí, quando esse pequenininho tinha assim uns 3 para 4 anos, teve a cerimônia de entronização dele. Então tava o Lama Zopa, né, que era o mestre assim, e aí eles estavam entronizando a reencarnação desse mestre, né? Tinha uns 3, 4 anos. E todos os antigos alunos desse pequeno Tuco, né, enquanto ele era um mestre, estavam presentes ali. Só que ele tinha 3 anos, 4 anos, né? Então aquilo para ele, que legal, tem uma sadana, e jogava para cima, né? Aí pegava as coisas assim, né? E tava se divertindo ali, né? Imagina aquelas coisas vajrayanas super coloridas assim, né? Quase um playground. E aí a monja tem em conta que esses antigos alunos assim, todos eles assim, brincando assim, né? Uma coisa, que legal, né? Aí teve o Lama Zopa, não sei se vocês já viram ele, mas ele não ri muito. Aí teve uma hora que ele disse, não, então tá, agora é a hora de você ir. Assim pegou e, boa noite. Aí virou para esses antigos alunos e disse assim, olha pessoal, é assim. Se vocês olharem para ele como uma criança, vocês vão ter as bênçãos de quem olha para uma criança. Se vocês olharem para ele como um mestre, vocês vão ter as bênçãos de quem recebe as bênçãos de um mestre. Vocês que escolham. Então ele era meio assim, né? Então isso é verdade, porque, por exemplo, quando a gente olha para alguém, a gente tem a sensação de que aquela pessoa está lá naquele lugar. A gente não consegue ver que aquela pessoa ela ocupa um lugar dentro de nós, que aquele lugar com certeza foi mudando ao longo do tempo e que tem um conjunto de expectativas, um conjunto de medos, um conjunto de apegos, um conjunto de raivas e de requisições, não sei bem o que, aquilo vai indo, né? Então a gente não percebe esse aspecto completamente coemergente, né? Então, dentro desses ensinamentos que vão falar de Guru Yoga, por exemplo, vai se tratar muito do fato de que a maneira pela qual a gente se relaciona com um guru, por exemplo, com um lama, ela é completamente equivalente ao tanto de bênçãos que a gente vai ter naquela relação. Se a gente olhar para se diz assim, né? Se a pessoa olha para o lama como um ser humano, assim, um ser humano legal, assim, joia, né? Aí a pessoa tem uma bênção assim, né? Se a pessoa olha como. Se a pessoa for um leonino, ela diz assim: não, ele é que nem eu, só que num dia bom. Num dia que eu não estou de mau humor. Aí eu acho que eu ficaria meio assim. Aí a pessoa também tem um assim, né? Agora, se a pessoa vê, por exemplo, como um Buda, a pessoa, naquele momento, ela tem as bênçãos de estar olhando para um Buda. Então aquilo nunca é unilateral. Sempre tem um aspecto coemergente. Então, para qualquer, isso não é assim na relação com o mestre apenas, é que a relação com o mestre ela é muito explicitada, mas a pessoa pode ter trazer esse olhar para muitos diferentes ângulos, né, de relações que ela tem, na maneira pela qual ela estabelece. E ela vai descobrir que muitas vezes o lugar que ela vai dar para essas pessoas é um lugar um pouco congelado. Às vezes as pessoas até tentam mudar e a gente não, como que a gente não permitisse, né, dentro de nós ver a pessoa de outros ângulos, né? Então às vezes a pessoa até se propõe alguma coisa e a gente diz, não, mas fala a verdade, né? Tu acha que... Então aquilo a gente internamente também não consegue como que absorver, como que liberar aquilo, né? Aí se a pessoa também ela não encontra, é como se ela, dentro do samsara a gente quase que precisa de uma autorização dos seres para poder se manifestar, né? Porque do mesmo modo que há um enquadramento por parte do samsara, a gente também vai, sem muita lucidez, a gente vai simplesmente reagindo a esse enquadramento e vai sentando naquela cadeira, né? É tipo família, né? Aí tu chega na família, aquilo é tipo uma dança de cadeira, né? Cada um tem uma cadeira. Aí tem a cadeira do pai, tem a cadeira da mãe, tem a cadeira do tio, aquele que não sei bem o que. Aí sempre tem a cadeira do primo, que não sei bem o que. E tem a cadeira do não sei bem o que. E quando você chega, ele tipo assim, pega a cadeira e empurra. Não quer saber se você fez retiro, se você está iluminado, se você agora é um ser profundo, né? Você chega lá até aquela cadeira. Grupo de amigos também, né? Aí tem aquele que é o engraçado, tem aquele que é o gozador, tem aquele que é o não sei o que. São cadeiras, né? Então, se a pessoa não cuida, ela não só pode simplesmente sentar sempre na mesma cadeira, no sentido que ela pode se reificar, ela realmente acreditar que ela no fundo é aquilo, como ela pode também simplesmente manter esse espaço congelado para todo mundo que ela encontra, né? E aí aquilo vai simplesmente reproduzindo, né? A gente vai simplesmente reproduzindo esses padrões, né?
Aí acontece aquilo que o Osho dizia, né? Se a pessoa não cuidar, ela acaba casando sempre com o mesmo. Porque a pessoa vai, uma vez depois da outra, ela tem é como que um filtro super estreito, assim, de quem que ela procura, né? Não, se fosse assim, fosse assado e não aquilo. Aí a pessoa vai nesse. Ah, mas não deu por causa dele, né? Ah, tá bom, aí vem próximo, aí vem próximo. Não, mas não deu porque aquela vez aquilo aconteceu e aquilo desencaminhou, mas agora vai dar. A pessoa vai, então aquilo vai andando. A pessoa tem uma dificuldade de perceber esse aspecto interno em qualquer coisa que seja, né? Qualquer coisa que aconteça. E a nossa conexão com essa dimensão, ela está ligada com essa conexão de energia que a gente vai manifestar dentro das coisas, né? Aí tem essas perguntinhas aqui, não quero apavorar vocês, né? Como são experiências internas? Como são as experiências internas que você cultiva a partir do que você está se cercando na sua vida? Porque o ponto sempre é a experiência interna. Não é tanto a materialidade em si que está posta, mas é a experiência interna que vai acontecer na dependência daquela materialidade. Aí a gente começa a olhar, né? Para que lugares eu vou quando eu encontro isso, quando eu encontro aquilo? E esse lugar que eu vou é o lugar que eu tenho refúgio, é o meu lugar de refúgio, é o lugar que eu tenho encalacrado, ou é um lugar que eu estou disposto a iluminar, é um lugar que eu estou disposto a liberar, né? Aí a pessoa começa a pensar assim, né? Bom, e agora, né? O que eu faço com isso tudo? Aí a gente começa não só a iluminar regiões nossas que são regiões de refúgio dentro do samsara, como também o fato de a gente começar a jogar luz sobre isso, a gente começa paulatinamente a ganhar uma clareza maior do refúgio naquilo que a própria prática oferece, né? Que não é, enfim, alguma coisa que a pessoa poderia, enfim, achar que pode pegar e agarrar, mas simplesmente o refúgio ele passa a ser nessa dimensão de lucidez, mais do que alguma coisa objetiva em algum lugar, né? No sentido interno, tem essa dimensão da gente tentar procurar equilibrar os elementos a partir da meditação e reconhecer a sua conexão com o mundo a partir dessas qualidades. Percebendo o aspecto da inseparatividade da energia com as diferentes formas com as quais você se relaciona. Então aquilo ali tinha sido o aspecto externo, né? No aspecto interno, a gente vai olhar como que cada uma dessas coisas altera de modo íntimo a nossa energia, né? Então, por exemplo, a gente está aqui tranquilo. Aí vamos supor que de repente entra algum maluco assim com uma torta de chocolate aqui. E um cafezinho, né? Enfim, não faz mal, né? Aí a gente olha para aquilo, a gente já vê. Aí o olho brilha, né? A gente tá quase dormindo assim, pá, chocolate, um café, aí aquilo. Aí a gente vê brilho no olho, a gente se empolga, né? E aquilo vem vindo. Aí tem isso, né? Aí a gente começa a olhar assim, por exemplo, para cada pequena coisa que a gente passa aos olhos, tem uma reverberação dessas que ocorre. E a gente, por não perceber que isso é um aspecto coemergente, a gente pensa, que maravilha, isso vem daquilo, a gente sai correndo atrás daquilo. Então é isso, a gente começa a olhar de modo mais sutil para isso tudo que vai acontecendo. No aspecto secreto, procure repousar na dimensão não construída desses elementos, incessantemente presentes e disponíveis. Que é o fato da gente simplesmente, ao invés da gente agora eu vou visualizar uma montanha para, enfim, estabilizar meu elemento terra, né? Como se a gente precisasse construir aquilo. Mas a gente pode simplesmente permitir que isso simplesmente se acomode, né? Então eu prefiro essas instruções de prática em que elas simplesmente permitem que as coisas se acomodem do que aquelas que a gente começa a construir muitas coisas, né? Porque é como se a nossa... Trungpa Rinpoche tem uma expressão muito bonita, né? Ele diz, todos nós temos de forma inata dentro de nós uma inteligência primordial. Essa inteligência primordial, ela é semelhante a como se fosse um rio que está poluído.
o processo, né, de florescimento dessa dimensão é como um rio que está poluído. Então, por exemplo, a gente poderia usar um processo causal, em que, encontrando um rio que está poluído, a gente vai lá, faz um super mutirão e começa a tirar todas as coisas que estão lá dentro. Então, isso tem um efeito, é óbvio, mas aquilo não foi na raiz. Aí, quando a pessoa simplesmente para de colocar qualquer coisa ali dentro, aquilo naturalmente se recupera. Então, a nossa própria mente ela tem essa natureza em que se a gente simplesmente permitir aquilo, ou seja, a gente simplesmente contempla a fixação, a gente vai soltando fixação, vai soltando apego, vai soltando a condição de relação com as coisas como duais, aquilo simplesmente vai acontecendo, né? Então isso é como se fosse um processo mais orgânico, assim, né? Aquilo vai simplesmente ocorrendo. Então isso é uma sugestão de prática. O que a gente pode fazer agora? Então eu pensei em conduzir uma meditação curta, mas para a gente poder fazer um pouco isso, né? Vocês topam? A gente faz um intervalinho agora, então, de tarde, uns 10 minutinhos. Então, só uma coisinha curta, né? Por exemplo, a gente pode começar a prática. É muito comum, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prática de silêncio, a gente encontrar instruções quase que militares assim sobre meditação. Militares. Porque você chega num lugar, aí baixa um sargento do lado ali e diz: olha, não se mova, não pisque, não pense. A pessoa faz tudo errado, porque tudo que ela quer é se mexer, pensar, piscar, não respire. Pá, aí sim, né? Aí é super horrível, porque é como se a pessoa começasse sempre por uma negativa, né? Não, não. Aí a pessoa pensa: o que sobra pra mim, né? Aí fica estranho, porque é como se a gente tivesse quase que ficar assim, né? E aí, tô melhor? Né? Aí fica estranho. Então isso é um jeito, né, que é usado. Eu acho que tem o seu mérito, né? Mas eu acho que, especialmente nos dias de hoje, todo mundo já chega meio assim, né? Meio tremendo um pouco, né? Quem vem assim do movimento, cidade, trânsito, não sei o que, aquilo chega com rotação lá em cima, né? Então, é interessante também a gente contemplar como que a gente pode abordar esse processo de uma forma em que a base de tudo aquilo que vem a ocorrer seja uma dimensão de relaxamento. Então, como que a gente pode usufruir dessa prática sendo a base uma dimensão de relaxamento? O que para nós também não é muito fácil, né? Porque a gente tem uma visão super pejorativa, né? Tu quer dizer que tu quer falar mal de alguém, tu diz que a pessoa é um relaxado, né? Porque é como se ela não fizesse as coisas direito, não sei o quê, porque bom mesmo é tu tá assim, firme, né? Então a gente não tem uma relação muito saudável com essas coisas, né? Então o relaxamento é assim, permitir que essa decantação ocorra, né? Simplesmente baixar a poeira, né? A gente vai precisar aterrissar aqui, né? Então relaxar, né? Essa é a base do processo. Se a gente começa tenso para encontrar alguma coisa, para ver algo, para qualquer coisa, aquilo fica estranho, né? Então o início ele precisa ser esse soltar.
O desafio é como que a gente pode acessar essa dimensão de relaxamento sem dormir, né? Sem cochilar, né? Ou qualquer coisa. Porque é como se como a gente muitas vezes vivesse apenas num extremo, né? Nesse extremo da tensão, esse extremo da alta voltagem. Aí tu diz relaxar, fica todo mundo meio assim. Né? Aí é como se caísse para um outro extremo, né? Então isso vai ser um desafio para a gente, que é o caminho do meio, né? A gente está relaxado, solto, mas relaxamento é da tensão, não é que a gente agora vai... É relaxar, soltar tensão, soltar fixação, tudo aquilo que a pessoa está desnecessariamente ainda sustentando. Então isso é uma super base para a gente começar, né? Então a gente vai começar assim, né? Então, deixa eu fazer uma sessão. Tá todo mundo sentado, sim? Tá bom, assim? Dentro da medida do possível, né? Tem uma hora que não sabe mais onde é que bota a perna, né? Mas tem bastante almofada, pessoal. Quem quiser ficar na cadeira também fique. Se não tem obrigação aqui, né? Então, por alguns instantes, a gente pode fechar os olhos, respirar fundo, soltar todo o ar residual que a gente possa vir trazendo. Então, procure fazer isso umas 3, 4 vezes, sem pressa. Lentamente a gente inspira, bem devagar a gente exala. E à medida que você vai exalando, procure soltar junto da sua respiração qualquer região de tensão no seu corpo que você possa vir estar ainda sustentando. Para algumas pessoas, essa tensão pode estar localizada no alto dos ombros. Outras pessoas podem estar sustentando isso no queixo, no pescoço, nos braços. E a cada exalação, procure simplesmente soltar. Lentamente a gente pode começar a abrir os olhos. E permite que o seu olhar ele simplesmente descanse. Sem focar em qualquer ponto específico na sua frente, apenas permita que o seu olhar repouse de modo aberto.
E à medida que você vai soltando, se aproximando dessa condição de relaxamento, procure começar agora a reconhecer a qualidade de estabilidade que surge também dessa condição de relaxamento. O nosso corpo agora é imóvel, relaxado, semelhante a uma montanha, apenas parado, sem a necessidade de fazer qualquer movimento. Procure reconhecer em você mesmo essa qualidade terra, de estabilidade, qualidade de serenidade. Simplesmente estar parado. Procure reconhecer cada parte do seu corpo que está em contato com o chão, que está lhe sustentando nesse momento. É a base da sua estabilidade. Não apenas da sua estabilidade grosseira do seu corpo, mas também reconheça como que isso impacta a sua estabilidade interna, de apenas estar parado. Por alguns instantes, apenas repouse no reconhecimento dessa qualidade terra, de estabilidade. Ao mesmo tempo que você está parado, imóvel, é importante que isso não seja de forma rígida. Então, mais uma vez, procure soltar qualquer tensão que você possa reconhecer. Veja que esse relaxamento ele tem uma conexão muito natural com o elemento água. E esse relaxamento, essa condição de estar simplesmente aberto, sem tensão, ela produz quase um conforto. Pelo simples fato de estarmos parados, de forma relaxada, de forma leve. Procure reconhecer essa qualidade de conforto, de relaxamento, de leveza, não só no seu corpo, mas também na sua energia. Então, por alguns instantes, simplesmente repouse no reconhecimento dessa qualidade água, de relaxamento, de mobilidade. Reconheça também que junto de terra e água há também uma dimensão de fogo. No seu corpo
Procure observar a temperatura do seu corpo, o calor do seu corpo. Num sentido mais interno, reconheça que essa qualidade de fogo, ela não só aquece a nossa prática, como ela traz também energia para a prática. Ela vai trazer intensidade. Ela vai ser capaz de magnetizar a nossa prática. Assim, simplesmente repouse no reconhecimento dessa qualidade de fogo, de calor, de intensidade da sua energia. Reconheça também a qualidade do elemento ar. Por alguns instantes, apenas procure reconhecer o fluxo natural da sua respiração, o ritmo natural da sua respiração, sem que seja necessário você controlar de qualquer forma, sem desejar que a sua respiração seja mais curta, mais longa, mais rápida ou mais devagar. Apenas permita que a sua respiração flua num ritmo natural. Sem esforço. Sem interferir de qualquer forma. Da mesma forma, reconheça o incessante surgimento de pensamentos, imagens, lembranças, projeções. Todos eles são como que trazidos pelos ventos kármicos. E sem que a gente precise fazer qualquer coisa, tão pronto nos colocamos apenas de forma aberta, eles são simplesmente soprados e vão embora, sem que seja necessário fazer qualquer movimento causal. Assim, por alguns instantes, apenas repouse no reconhecimento dessa qualidade do elemento ar, de movimento.
Agora simplesmente reconheça essa condição de espaço. Esse espaço interno, que naturalmente se apresenta por apenas estarmos imóveis e equilibrados. Esse espaço, à medida que nós simplesmente soltamos e repousamos nessa condição aberta, ela é capaz de produzir quase que um brilho no nosso olhar. A capacidade de mantermos a nossa energia equilibrada sem a necessidade de fazer qualquer coisa. Assim, por alguns instantes, simplesmente repouse no reconhecimento dessa qualidade do elemento éter, do elemento espaço, essa vivacidade. Tá. Então acho que a gente pode fazer um intervalinho até as 4. Quem quiser ir no banheiro, tomar uma água. Aí às 4 a gente volta.